Pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais um vídeo no canal, hoje mais uma entrevista. Hoje a entrevista é com o André Salgado, mas acho que o pessoal conhece mais ele como Pseudo, o cara do Twitter que começou o canal ali, canal não, numa página falando bastante de jornalistas, daí ele foi entrando, trabalho hoje no meio, trabalho hoje na TNT, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, para começar, a primeira pergunta, que é o que eu costumo fazer para quem eu convido aqui, é como é que você começou a gostar de futebol? Como é que vem essa paixão? Como é que você gosta de futebol e como é que você vai do gostar até o trabalhar com isso? Cara, a minha história com futebol, ela é meio... É um pouco peculiar. Eu, quando era criança, e até hoje, não jogo muito bem, nunca fui bom assim de jogar, e meu pai sempre quis que eu jogasse. Então, acabei pegando um pouco de repulsa, assim. Acho que repulsa é muito forte, mas acabei me distanciando um pouco do futebol por conta disso, por conta dessa pressão e tal, por jogar e não ser bom, e aí é, talvez isso tenha me afastado um pouco do futebol. Mas em 2017 ou 18 por ali, eu estava saindo do fundamental, entrando para o ensino médio. Mas assim, sempre fui muito São Paulino, sempre acompanhei o São Paulo, mas não gostava muito de futebol. Eu gostava mais do São Paulo do que eu gostava de futebol. Eu, pô, sabia os jogadores e tudo. Sempre gostei muito do Rogério Ceni. Sou São Paulino só por conta do Rogério Ceni. Meu pai é santista e minha mãe é corintiana, então acabei me tornando São Paulino só por conta do Rogério Ceni, porque eu achava muito legal o goleiro que fazia gol e tal. E, enfim, chegando ali para 2018, 2017, 2018, que foi meu último ano de fundamental e meu primeiro ano no ensino médio, para me enturmar ali com o pessoal e tal, porque todo mundo só falava de futebol. E aí, para acabar me enturmando e tal ali, eu comecei a assistir mais futebol, e aí futebol europeu também. E eu acho que foi esse ponto de virada que eu saí de um apaixonado pelo São Paulo para um apaixonado por futebol. Não que minha paixão pelo São Paulo tenha diminuído, mas a paixão pelo futebol reacendeu ali. Até porque se a gente for ver, muita gente no Brasil tem quase que sua paixão pelo próprio time, né? Não necessariamente pelo futebol. Mas daí você foi emendando isso com o jornalismo, né? Então, como é que aparece o jornalismo para você, a comunicação? Cara, foi de uma maneira bem orgânica, assim. Não sei se teve um ponto-chave. Eu lembro de eu bem pequeno, devia ter uns 5, 6 anos de idade, assistindo uma matéria do jornal Hoje, se eu não me engano, que tinha uma correspondente na Itália provando doces, assim, acho que eram doces numa doceria da Itália ou da França, não vou lembrar agora. E aí eu falei para minha mãe, falei, pô, eu queria ser jornalista para fazer matéria comendo. E, enfim, e aí passou muito tempo. É, eu já quis ser ator, já quis ser garçom, já quis ser até gari quando era criança. Nesse meio tempo entre a primeira vez que eu me dei de cara com o jornalismo, e aí em 2019 ou 2019, antes da pandemia, eu estudei numa ETEC, né, no meu ensino médio, que é a escola que você faz o ensino médio e o ensino técnico, aqui em São Paulo, para quem não sabe. E aí uma das matérias era empreendedorismo. E durante o ano, nessa matéria, a gente tinha que fazer um projeto, e o projeto que eu fiz foi a página, a pseudojornalista. E acho que acabou juntando as duas coisas. Eu tinha que entregar uma parada na faculdade, não, na escola, e aí acho que veio aquela sensação do André lá que viu o jornalismo e tal. E como eu estava voltando a acompanhar mais de perto o futebol, eu comecei a assistir muito podcast, ouvir muito podcast, o pessoal do Correspondentes Premier, o antigo MFM Debate, hoje só o melhor futebol do mundo. Então acho que foi mais a admiração por eles, pelo Fred Caldeira, Nathalie Gedra, enfim, todos eles, que me fez
criar uma paixão pelo jornalismo também. Tipo, pô, eu queria falar de futebol igual o Fred Caldeira fala, queria saber de futebol igual a Tati Mantovani sabe. E acho que foi por isso. O jornalismo, acho que foi um meio que eu vi para aprender mais sobre futebol. E hoje você trabalha com algum desses, né? Você foi fazer jornalismo e chegou agora trabalhando com eles como produtor. Como é que foi esse caminho entre 2019, ali, quando você tem ideia, para hoje, 5 anos depois, que você trabalha com eles e está terminando jornalismo? Foi meio doido, assim. Eu, por conta da página, ela começa como uma fanpage, né, para jornalistas. Igual tem o Messi Brasil, o Barça Brasil, o Liverpool Brasil, eu fiz o pseudo-jornalista que era para falar sobre jornalistas. E por conta da página, alguns deles ali davam uma moralzinha de vez em quando e tal, então tinha um mínimo a mais de contato. E teve um dia que eu estava assistindo uma live da Tati Mantovani na Twitch e a Clara Albuquerque comentou no chat, pô, daqui a pouco vou começar as minhas também, e não sei o quê. Aí eu, na cara de pau, fui lá na DM da Clara no Instagram e falei, Clara, se você quiser, eu consigo arrumar tudo para você, o OBS, configuro tudo para você só dar o play e fazer a live. Eu sempre tive interesse e tal por essa parte de streaming e tal, de mexer com OBS, de mexer com StreamYard também. E por sempre acompanhar lives e principalmente live de jogo, assim, eu acho que o Adolphs era o que eu mais acompanhava na época, que é um streamer de FIFA. E aí a Clara me respondeu, falou, pô, claro, eu falei para ela, não vou cobrar nada, é só para te ajudar e tal, para mim era muito tranquilo de fazer. Enfim, fiz o da Clara, funcionou, deu tudo certo. E aí eu já na faculdade, isso já estava na faculdade, isso é 2020. Não, 2021. Isso é 2021. Tinha um amigo meu que eu conheci pela faculdade, conheci pelo Twitter, na verdade, e aí acabou que a gente fez alguns semestres juntos. E acho que isso era no primeiro semestre ainda. Ele me manda uma mensagem no WhatsApp e falou: pô, foi você que fez a parada da Clara lá e tal na Twitch? Falei, fui. Aí ele falou assim para mim: eu fiz um curso com a Monique Danello, que é repórter da TNT, e ela está precisando do mesmo favor. Você consegue ajudar ela e com a configuração da Twitch? Eu falei, pô, consigo, manda aí o contato dela. Aí ele mandou o contato dela, conversei com ela e fiz a mesma coisa que eu tinha feito para Clara Albuquerque, fiz para Monique Danello também. E a sorte que eu dei é que a Monique ela é casada com o chefe do meu chefe hoje em dia, e por conta disso ela sabia que a TNT estava precisando de alguém que soubesse mexer que soubesse operar lives, que fosse um usuário assíduo ali da Twitch, principalmente por conta da live do Casimiro, do Certezas e do Luizinho, que estava começando a bombar, então eles precisavam de alguém que sabia muito da plataforma e muito de como do processo que envolvia pré-produção de lives, a operação em si durante a live, e acho que o mais importante era a parte de cortes. Na entrevista eu falei que eu sabia mexer com Photoshop, sabia mexer com Premiere, essas coisas, mas tudo que eu sabia era de curioso, não sabia nada. Mas enfim, deu tudo certo e eu entrei por conta disso. Por uma coincidência de um amigo meu da faculdade ter feito um curso com a Monique, de eu ter conseguido ajudar a Monique, e aí a Monique me indicou para a vaga que a TNT precisava no momento. Hoje a gente, na imprensa, precisa aprender a mexer em várias coisas, né? Eu mesmo aprendi a mexer em várias coisas que não necessariamente ia entrar nisso, e muitas vezes a gente aprende brincando, depois a gente vai trabalhando e vai aprendendo, né? Para você foi mais ou menos assim, aprender essa parte de edição? Eu imagino que você edite vídeos também com algumas vinhetas, mais algumas entradas também, não só na questão de live, mas também vídeo depois mais editado, né? Você faz também o Fred Beckler Explicam, né? Você também está nesse, né? E alguns outros. Então você acaba precisando fazer mais algumas coisas, né? Tudo isso você aprendeu
fazendo? Você chegou a fazer um curso depois? Como é que foi esse aprendizado? Eu nunca tive aprendizado formal dessas ferramentas. Eu sempre fui muito usuário ali de tecnologia desde pequeno, sempre gostei muito. Então eu sempre ia fuçando nas coisas até que acontecesse, que eu fizesse alguma coisa que acontecesse ali e o resultado ficasse próximo do que eu queria. E quando eu era mais novo, acho que o pessoal da minha geração pegou bastante isso, que todo mundo queria ter um canal no YouTube de jogo. Então a gente acabava aprendendo ali, fazia umas ediçõezinhas ali, colocando os memes, fazia intro, fazia thumb eu não fazia, o Photoshop, tudo que eu aprendi foi já dentro da TNT, a maioria das coisas que eu aprendi foi já dentro da TNT, mas o OBS para gravar a tela, para fazer live, para operar a live, foi tudo acho que na minha adolescência ali, dessa fase de não, pô, vou chamar meus amigos e a gente vai ter um canal no YouTube e vai ser famoso. Então eu vou pegar e vou tentar aprender isso aqui, mas até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou ali no YouTube pesquisar como que faz isso no Premiere, como que faz isso no Photoshop. Mas você citou o Fred Beckler, ele tem um... O Fred Beckler, ele explica, né? Ele tem ele passa pela nossa equipe de editores e tal. O que eu faço ali é a pós-produção, que é como se fosse um roteiro para o editor montar o programa. Então, quando aparece ali o PNG do Darwin Nunes, quando aparece a foto do Coutinho, aí sou eu que indico ali o tempo certinho de aparecer, vou atrás das imagens para o editor só ter o trabalho de colocar ali no Premiere dele e fazer a magia acontecer. Até nessa questão de editar, vamos dizer que tem o nome de um jogador que seja parecido com o outro. Na hora, de repente, o editor talvez não conheça tanto dentro do futebol, então ele pode trocar. Então você ajuda nessa questão também, né? Isso. A gente tenta deixar a produção, que a gente fala que é esse roteirinho que a gente passa para a edição, o mais claro possível, com referências, com links. Quando tem algum nome de jogador um pouco mais difícil, a gente mesmo escreve, e aí coloca o nome e sobrenome para saber que é aquele ali mesmo e não é algum outro. Então, esse processo funciona com a edição e com o pessoal do design também, que é quem fazem as thumbs dos programas do YouTube, principalmente do Fred Beckler Explica, o do de 0 a 10, o do de Sola 10. Eu mesmo faço, porque é um PSD ali que eles montaram para a gente. Então, a gente só abre o Photoshop e vai alterando algumas coisinhas. Quando se entra na faculdade de jornalismo, muito se fala em virar repórter, virar comentarista, apresentador, mas a parte de produtor é muito pouco falado, né? Pelo menos quando eu vejo. Mas é uma área muito grande. Hoje, às vezes, parece ser maior do que em alguns casos de repórteres. Parece que quase todo veículo precisa, por causa de vários motivos, né? Então, como é que é esse dia a dia? E por que você acha que não é tão falado sobre isso na faculdade? Cara, eu acho que quem entra na faculdade, e aí eu incluso, a gente quer, querendo ou não, um pouco do glamour do jornalismo, que é aparecer na Globo, fazer uma entrevista com alguém que você admire muito, ser ali o centro das atenções também. É claro que o papel do jornalista não é ser o centro das atenções, mas tem muita gente que entra na profissão por conta disso, e, enfim, eu acho que o glamour ali de estar na frente das câmeras, ele chama muito, principalmente o jovem que tem que decidir o que ele quer fazer da vida com 18 anos. A gente sabe que não é só glamour, na frente das câmeras também tem muito trabalho, mas eu acho que talvez a parte de por trás das câmeras ela não seja tão falada, por ser menos glamurosa, assim. Não tem Talvez seja porque você não tem uma referência de um influencer que é produtor, de alguém que faça live jogando ali e tal, é meio famosinho e é produtor. Não, geralmente, ou a pessoa começa como produtor, e aí com a live ela vai levando ali até que um dia ela chegue no patamar de elenco, como foi o caso do Casimiro e tal, que começa como estagiário, e aí hoje virou o maior streamer do Brasil. Mas eu acho que é por isso, eu acho que tem pouca visibilidade, mas vejo que é
tá mudando um pouco. A gente já vê a ESPN nas redes sociais dela, do Brasil, principalmente, que é o que eu acompanho mais, colocando os produtores ali para fazer o Reels, tipo, para narrar as coisas, os conteúdos para digital, né? Não narrar jogo, mas tem um Reelzinho ali, as transferências mais caras da história de futebol. Antigamente, pegariam ali a Mariana Spinelli para fazer, o Bruno Vicari para fazer. Hoje em dia, eles pegam produtores ali da redação para fazer. Então, acho que é uma coisa que vem mudando, mas que eu ainda não senti na minha turma ali da faculdade. Todo mundo queria ser ou repórter, ou narrador, ou comentarista. Muitos jornalistas de redação, que não necessariamente aparecem na frente das câmeras, mas assinam ali a reportagem e tal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa que está mudando, que a gente talvez veja mais pessoas querendo ser produtores. E tem muita gente que de produtor depois vira outras coisas, né? Repórter, comentarista, narrador, porque também é um jeito, às vezes, de você entrar no meio, conhecer melhor como funciona, entender como que é toda uma cadeia de ou telejornal, ou todo o equipamento de uma transmissão, que uma transmissão, tudo que é feito ao vivo precisa de um cuidado diferente, né? Então, também é um jeito de aprender melhor, né? Como funciona tudo. Não, com certeza. Você vê, por exemplo, o exemplo do Wallace Borges, que começou a aparecer na frente das câmeras ali no início do ano passado. No início do ano passado. Você vê que ele traz toda a experiência dele de anos e anos como produtor e coordenador de transmissões. Já foi repórter também antes disso, mas na TNT você percebe que é tão natural a ida dele para o ao vivo, para a cara dele ali na frente, por conta de toda essa bagagem que ele já carrega, porque ele conhece como funciona uma transmissão igual ele conhece a casa dele. Então é como se você vai para frente das câmeras muito mais confortável do que você iria chegando direto para ser um repórter ou para ser um comentarista de cara. Eu acho que a bagagem de produtor ela te ajuda muito. Você falou que gostava muito de videogame, né? Jogava. É um jeito que eu acabei gostando de futebol, aprendendo muitas regras, foi pelo videogame também, né? Uma geração que acho que aprendeu muito, conheceu muito. Mas ao mesmo tempo, melhorou já, mas não é tão falado assim em TVs e coisas assim. Por mais que hoje muitos jogadores tenham crescido jogando, muita gente tenha crescido jogando. Você fala que vai começar a falar sobre isso, você quer fazer mais conteúdo sobre futebol virtual? Não diria FIFA, que agora é EA, ou outros jogos também? Eu sempre gostei bom, assim como a maioria dos estudantes de jornalismo, assim, eu sempre gostei de aparecer. Desde pequeno eu gostava de aparecer, de que as pessoas me dessem atenção. Sempre fui muito de fazer piadinha em sala de aula, então sempre quis muito aparecer. E foi uma coisa que foi crescendo dentro de mim novamente com a pseudojornalista. Tanto que hoje ela não é mais uma fanpage, virou um perfil praticamente pessoal meu ali. Não tem a minha cara ainda, mas eu apareço de vez em quando ali, já tem uma silhueta, já tem o meu nome. Então, eu acho que o caminho natural para mim, o caminho natural que eu vejo para mim seria dar um passinho a mais, começar a fazer live, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, principalmente com FIFA, que é o jogo que eu jogo mais, mas não me prenderia a um jogo ou algo do tipo. Faria, bom, como se fosse a live do Kazé, que se tornou referência aí de live para todo mundo, mas eu acho que o futebol virtual ele está crescendo cada vez mais, e aí principalmente acho que com o avanço mesmo. Você falou que os jogadores hoje em dia cresceram jogando videogame, e acho que isso só vai aumentar. A gente já tem vários técnicos de elite que jogavam o Futebol Manager na infância ou na adolescência. O exemplo do Postecoglou, do Tottenham. Então, eu acho que vai ser isso. Daqui a pouco a gente vai ver Bom, hoje em dia a gente até vê
alguns jogadores fazendo lives na Twitch de FIFA, de Counter-Strike, de Call of Duty. Então, acho que é um caminho natural e que não tem mais volta e cada vez vai aumentar mais e mais. Eu acho que é uma progressão exponencial. Que quanto mais jogadores surgirem, mais eles vão jogar videogame e mais eles vão falar sobre videogame. Assim, eu acho que hoje o jogo ele já ficou num nível que você consegue. Não é igual, longe de ser igual a um jogo de futebol, mas ele tem algumas noções ali que você consegue pegar de. Eu peguei muita noção defensiva jogando videogame, que você entendia que você não podia ficar saindo toda hora da linha, que você tem que entender algumas coisas. Acho que dá para você pegar no jogo. E tem muita gente que joga, né? Eu lembro que até acho que foi na Copa entre 2006 e 2010 que o técnico da Itália reclamava que jogava muito videogame. E o Verstappen, até indo para a parte do automobilismo, ele joga muito simulador e a pessoa da Red Bull estava até reclamando que ele estava dormindo pouco porque ele ficava jogando muito no simulador, né? Então, eu acho que hoje é um meio que tudo é muito virtual e você consegue aprender muito sobre isso, né? O Abel falou que no Palmeiras, quando o Palmeiras estava procurando algum jogador, o primeiro lugar que ele olhava era o Futebol Manager para ver o que o cara tinha de qualidade ali e depois ele assistia uns vídeos, mas era um primeiro caminho para você começar a conhecer um jogador. Então, eu acho que talvez a gente, como comunicação, trazer um pouco esse lado, ligando um pouco o jogo com o esporte, talvez possa ser interessante também, né? Ah, não, com certeza. Você vê, por exemplo, o Fefux, que é narrador e é um viciadaço no melhor sentido da palavra em Futebol Manager. É um especialista em Futebol Manager. Você vê que tem muita coisa que é da noção dele ali de jogo na hora da narração, que você já via isso nele nas lives dele de Futebol Manager. Então, eu acho que o Futebol Manager é um pouco demais para mim, eu fico meio perdido ali, não sei muito o que fazer, mas eu acho que é o jogo que mais se aproxima da realidade na questão de táticas e não da simulação. Eu sei que tem algumas coisinhas na simulação que incomodam os jogadores, apesar de não jogar, mas acho que, como eu disse antes, é o caminho assim e cada vez mais vai ficar mais em alta, porque mais pessoas praticantes da elite do esporte e os próprios comentaristas mesmo. Hoje a gente vê o Beltrão, que joga muito o NBA, o 2K, joga muito FIFA também, e acho que, assim como os jogadores que cada vez mais vão crescer jogando videogame, os comentaristas, os jornalistas, os repórteres também vão crescer cada vez mais jogando videogame. Então, eu acho que é isso. Talvez a mídia não esteja tão avançada por conta de ser um mercado um pouco mais antigo e que está se abrindo mais agora para o jovem, principalmente com. Acho que a TNT tem muito disso, a Cazé TV claramente também tem muito disso, até pela origem dela. Então, eu acho que também é um movimento que vai acontecer, assim como os jogadores vão jogar mais videogame, a mídia também vai falar mais de videogame. A gente vê que você gosta muito do São Paulo, mas também do Liverpool, né? E a paixão do Liverpool começa, sei lá, no videogame, depois você vai conhecendo mais. Como é que é essa paixão do clube que, na época, acho que você começou a acompanhar, ele não ganhava tantas coisas como ele passou a ganhar depois ali, né? A paixão pelo Liverpool, ela começa ali também quando a minha paixão pelo futebol volta. Tem um amigo meu, o Vinícius, que eu estudei com ele na segunda parte ali do fundamental e o ensino médio inteiro, é meu amigo até hoje, e no ensino médio eu fazia um técnico de informática ali junto na mesma escola, e tinha algumas aulas que eram no laboratório de informática. Então, às vezes a gente acabava ali o que tinha que fazer, e aí ele colocava uns vídeos do Liverpool ali para ficar assistindo. Eu falei, pô, caramba, esse time é legal, a torcida é muito legal. A primeira vez que eu ouvi a torcida cantando You Never Walk Alone, ali no vídeo do computador, eu quase chorei, fiquei todo arrepiado. E aí ele foi me contando um pouco mais da história do clube, dos ideais do clube, de alguns jogadores que passaram por lá. Eu sempre gostei muito do Coutinho, então na época ali o Coutinho estava voando no Liverpool e, e foi uma parada que também me aproximou do time. O Firmino, que é o meu jogador preferido, acho, de todos os tempos, tirando o Rogério Ceni, claro.
também ali, e o jeito que o time jogava era muito rock and roll ali do Klopp, toda hora no ataque, e aí a hora que tinha que defender ia todo mundo ali para cima do adversário. Então, eu acho que foi a união disso, da torcida principalmente. Eu sempre fui um cara que gostou muito de ver as pessoas torcendo. Antes da paixão pelo futebol, a minha primeira paixão por esporte, e aí não sei se a gente pode chamar de esporte, talvez entretenimento, foi por WWE. E então ali, quando a torcida cantava o nome do jogador, ou quando do lutador ali, né? Do lutador, entre aspas. Quando cantava a música dele, aquilo me emocionava muito. Sempre gostei de ver multidões assim, torcendo por algo, ou reivindicando algo. Então, quando eu vi a torcida do Liverpool cantando a música, o vídeo da virada de Istambul e tal, eu acho que foi isso que fez eu falar, caramba, esse time aqui é tudo o que eu sempre gostei junto. As cores também, o vermelho, que eu sempre gostei por conta do São Paulo, o branco. Então, eu acho que foi isso, foi uma união de tudo isso, da torcida, da história do clube, da questão de Hillsborough também, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, e de jogadores, principalmente ali, gostava muito do Lallana também na época. Então, acho que é isso, Lallana, Coutinho, Firmino, o Klopp, com certeza. E de ver um time que era meio... já tinha sido gigantesco, estava num ostracismo ali durante uma época e voltando a ser grande. No modo, antes de acompanhar o Liverpool mais assiduamente, eu sempre gostei de o Liverpool e futebol, né? Eu não acompanhava muito futebol a fundo, mas eu sempre gostei de jogar o FIFA e de fazer carreira. Então eu gostava de pegar times que já tinham uma história e estavam meio ali perdidos. Só que eu nunca tinha feito com o Liverpool, porque eu não conhecia muito o time. Eu achava que era um time de meio de tabela ali. Sabia que tinha algumas coisas, mas não que era o gigante que já tinha sido, e estava meio adormecido ali antes do Klopp. Então, acho que isso também, de ter uma parada que eu fazia no modo carreira ali com outros times, num time de verdade, e que estava acontecendo. Então, acho que foi isso, foi a junção dessas coisas. É legal que em 2005 você não acompanhava ainda para ter a história do duelo entre os dois ali, né? São Eu Paulo e o Liverpool. tinha quase 3 anos de idade, 2 anos e alguma coisa. Então, o principal momento do confronto aí você não acompanhava ainda. Quem sabe ainda vai ter no futuro algum confronto entre os dois. Mas essa aqui foi a entrevista com o André Salgado, ou Pseudo, como vocês talvez conheçam mais ele. No final, eu deixo um caminho aqui para o pessoal poder te acompanhar. Acho que o pessoal sabe bem o Twitter, mas de repente alguma outra rede que você pode mostrar um caminho para tudo que você faz agora e pode fazer no futuro, para quem quiser te acompanhar. Eu acho que o principal é o Twitter mesmo, é @pj_fut, FUT. No Instagram eu tenho postado um pouco mais de coisa, mas é muito pessoal meu ali. Quem quiser seguir também é aberto lá, é só seguir, é André Pseudo, tudo junto. E ficar de olho aí, que acho que ano que vem, quando eu terminar a faculdade, talvez venham novidades, as lives que eu falei, talvez um canalzinho ali no YouTube para começar. E quem sabe um dia tá aí na frente das câmeras pela TNT. E falando na TNT também, acompanhe os programas que eu produzo, e não só os que eu produzo, mas se puder dar uma forcinha nos que eu produzo, que são o de 0 a 10, que vai toda segunda-feira às 19 horas no canal da TNT, o Fred Beckler Explicam, que vai toda terça às 11 no canal da TNT também, e o de Sola 10, que é a versão mais resenha, mais bem-humorada do de 0 a 10, que vai toda terça às 11, só que no canal do de Sola. Então, esse foi o vídeo de hoje, entrevista aqui. Na semana passada foi a entrevista com o Pedro Caixinha, na outra semana também outras entrevistas. Pô, Vou gravar caiu mais o um. nível, hein? Saiu de Pedro Caixinha para Pseudo. Não, mas eu chamo sempre os principais de cada categoria, né? Ele está na categoria de treinador, você está na de produtor, e então a gente vai chamando os principais. Como tem aqui o vídeo com o pessoal que trabalha em vários jornais, né? Tem comentaristas, tem uma que vai sair daqui a pouco que é com o Léo Miranda, que o pessoal talvez Pô, muito conheça legal. em parte de análise. Então, a ideia é trazer um pouco de
cada parte do futebol, porque eu acho que cada um gosta de futebol de um jeito, cada um trabalha no futebol de um jeito. Acho que aqui, pelo menos no meu canal, eu quero dar um espaço para poder falar um pouco de cada parte, para o pessoal poder conhecer sobre um todo dessa paixão que é de muita gente, que é de todos os lugares. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!